Fala galera do PlanoCast, estamos aqui em mais um episódio. Hoje já é o episódio 10 e a gente vai falar hoje de algo importante para você que está pensando e está querendo e já está fazendo um planejamento estratégico da tua empresa. Para você entender que entre você e a sua meta existe uma metodologia e hoje a gente vai falar sobre como monitorar o planejamento estratégico na sua pequena empresa. Fala galera, então hoje a gente está aqui no episódio 10 do PlanoCast, o podcast do Plano Empresarial, a nossa escola de negócios, onde a gente quer trazer sempre para você ferramentas práticas, dicas, insights, tendências de como você conseguir ter uma qualidade de vida maior dentro de todo esse movimento que é a construção de uma empresa. Quem empreende sabe o quanto que isso é desafiador. E eu sou Tomás Morganti, estou aqui contigo nesse episódio mais uma vez, junto com meu amigo, sócio, camarada, brother, Felipe Machado. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, galera. Muito bom mais um dia aqui compartilhando um pouco do nosso mundo dos negócios com vocês. E hoje esse tema é bem interessante, né, Tomás? Porque a gente fala, tenho um planejamento estratégico, eu vou lá, faço tudo, mas eu preciso monitorar para ver se as coisas estão dando certo, né? Eu preciso estar acompanhando para ver se os resultados que estão previstos eles estão sendo alcançados, né? E quando a gente fala desse planejamento estratégico, a forma de monitorar, o que o empresário precisa fazer diariamente para monitorar? Ô Felipe, sabe, o monitoramento diário do planejamento estratégico, eu vejo que ele tem um viés assim importante pelo seguinte. Quando a gente fala que a gente vai ter um planejamento estratégico, que a gente tem um planejamento estratégico, o que eu entendo, tá? É que a gente tem um direcionamento intencional do nosso dia. Ou seja, o nosso dia ele não é aleatório, ele não faz parte do acaso, você não chega para trabalhar, ou a tua empresa não acende as luzes só para ver o que vai acontecer naquele dia. Ela tem um controle disso, ela tem um monitoramento disso. Então, como a gente tem sempre assim uma visualização, mesmo num pequeno empresário, onde o cara daqui a pouco está sentado em todas as cadeiras, a gente precisa ter uma visualização entre estratégico, tático e operacional. Veja que isso é importante. Mesmo o empresário estando sentado nessas três cadeiras. Isso acontece. Entende? Isso acontece, é normal acontecer. O nosso momento no plano empresarial é esse. Entende? A gente está cuidando da estratégica, da tática e do operacional. Né? E aí, o que é interessante? Nesse monitoramento diário, eu vejo que é um momento rápido do líder que está ali no nível tático, tá? Ele está acompanhando a operação. Então, o que eu sugiro e o que eu vejo acontecer bastante e eu vejo que faz muito sentido? Você pega, por exemplo, um gerente de uma loja, tá? Que tem vendedores que estão sobre a batuta dele. Ele chamar esses vendedores numa conversa rápida de 15 minutos para entender os desafios daquele dia. Entende? O que é o foco daquele dia? Então, você pega, por exemplo, um vendedor que tem uma negociação que não é simplesmente, sei lá, no balcão da loja comprar. Vamos usar um exemplo aqui, vendedor de carro. O vendedor de carro ele tem um processo de negociação. Né? Não é uma coisa que o cara chega lá e compra um pãozinho. Então, esse vendedor, normalmente, ele tem leads que ele está monitorando, que ele está acompanhando, que ele está fazendo um processo digamos assim, de acompanhamento para trazer uma conversão. Eu vejo que o gerente ele pode se colocar à disposição no sentido assim, o que você precisa para fechar esse negócio. Entende? Eu acho que esse é um ponto rápido. E principalmente para ajudar no quê? Vamos entender o seguinte, se a gente tem uma meta mensal, uma meta anual no planejamento estratégico, né? um número que precisa chegar no final do ano, esse número ele é fatiado no mês, esse número é fatiado na semana ou no dia. Então, nessa conversa rápida, se o gestor estiver ligado nisso, ele aproveita aquela conversa para rapidamente um feedback do dia anterior. Cara, olha só, para você fazer a tua meta do mês ali, essa semana você precisa vender 2, tá? Cara, nós estamos na quarta-feira, você não vendeu nenhum ainda. O que está pegando? Onde é que está faltando? Qual que é a tua quantidade de negociações em andamento? Entende? Para que isso possa se tornar uma realidade. Eu vejo que isso é importante. E aí, Felipe, um cuidado que eu vejo, microgerenciamento, entendeu? Uma coisa é você se colocar à disposição do seu líder, do seu liderado, no sentido assim, o que você precisa. Outra coisa
é você pegar o cara e falar, não, isso eu quero que você faça assim, isso eu quero que você faça assado, aqui eu não quero que você faça, entende? Eu acho que tem que ter uma autonomia, né, brother? Pegar tarefa por tarefa do cara e querer direcionar aquilo ali, né? É o microgerenciamento, né? O gerenciamento das pequenas tarefas, né? Isso aí é um erro, né? E é comum para aqueles líderes que não têm a capacidade de delegar. Líder que não tem a capacidade de delegar pode ter certeza que ele é um dos principais heróis do microgerenciamento. E é uma realidade, né, dentro das empresas. E você sabe, Felipe, que isso é uma realidade, e tem muito gestor que ele coloca a culpa no liderado. No sentido assim, cara, mas é que a equipe que eu tenho não tem como não fazer isso. Cara, então desenvolve a sua equipe. Entenda onde que é esse ponto que está errado para poder ser melhorado, sabe? Ou troca a equipe. Entende? Não adianta a gente ficar... Tem coisa que eu acho que não adianta a gente ficar teimando, entende? A gente ficar ali querendo insistir em pessoas que não estão se propondo a se desenvolver de uma forma, digamos assim, contínua, de uma forma verdadeira. Você tem que estar ali sempre cuidando assim, das pequenas coisas tão básicas. Parece um pré-primário, por exemplo, entende? Você tem que ficar, tipo assim, ou o pai, entendeu? Você tem que falar, não pode, entendeu? Eu acho que um gestor, mesmo um gestor tático, né? Eu vejo que se ele não tiver essa condição de liderar pela conscientização das pessoas, cara, fica um trabalho muito chato, entende? Muito chato. E muitas pessoas, sabe o que acaba acontecendo, inclusive, Felipe? Você acaba conseguindo manter colaboradores que aceitam ser medíocres, entende? Colaboradores que aceitam ganhar pouco, colaboradores que aceitam ter resultados medianos, entende? Porque ele tem que ter um paizão ali que está sempre dizendo pode ou não pode, meu filho, entendeu? Eu, particularmente, não consigo nem liderar pessoas assim, entende? Para mim é uma dificuldade, isso me gera assim, uma certa desmotivação, entende? Porque essas pessoas acabam tendo energia muito baixa, isso me incomoda, entendeu? E eu também... Realidade, isso aí. E eu também não consigo ser liderado por pessoas assim, entende? Que querem ficar cuidando no detalhe do que eu estou fazendo. Ou confia no que eu estou fazendo, e claro, eu tenho que achar uma maneira de mostrar condição para isso, né? Eu preciso dar crédito para isso, né? Mas eu preciso de pessoas que confiem. Você quer um resultado ou você quer que eu faça como você faz? É o que a gente fala muito aqui, né? Inclusive a gente já trabalhou em empresas e juntos a gente construiu os valores da empresa, que é um valor que algumas empresas têm, que é a autonomia com responsabilidade. É dar autonomia para a pessoa desenvolver, fazer o que ela precisa fazer, mas com responsabilidade. Ela precisa entregar um resultado. Tem que ter autonomia, mas ela tem que ter resultado. Essa autonomia. É por isso que esse monitoramento diário, Felipe, eu vejo que o foco é esse, entende? Em todos os níveis, operacional, tático, estratégico, eu vejo que a nossa essência ela tem que estar focada no resultado que está sendo entregue. O como a pessoa está fazendo, até que a pessoa esteja entregando o resultado, tá? Sem descumprir com valores éticos, entendeu? Cara, ele está cumprindo. Você que configurou aquele resultado que você quer. Se o cara está entregando, mas ele poderia entregar mais. Então, mas aumenta a meta, entende? Cresce isso, desenvolve esse cara, dá uma condição para ele fazer isso, entendeu? Acho que esse é o ponto. Interessante isso aí. E quando a gente fala do monitoramento, a gente está falando aqui do monitoramento diário, mas existe também o monitoramento semanal. O que o empresário ele precisa para fazer esse monitoramento semanal? Se você pegar, Felipe, vamos até deixar um ponto claro aqui que eu acho que é importante, tá? Aqui vocês vão ver a gente falar sobre diário, semanal, mensal e tudo mais. Isso eu vejo que existe uma questão da diligência do empresário em ter um compromisso com o resultado que ele quer que seja construído. Mas é uma linha muito tênue, Felipe, entre você estar acompanhando, monitorando, criando assim condições para que o resultado seja alcançado e você ficar tipo assim no sentido de protegendo tudo, querendo que tudo saia do jeito que você quer que saia, entende? É uma linha muito tênue, não é fácil você conseguir caminhar de um jeito certo dentro dessas condições. Mas o que eu vejo que é importante no semanal? Se você pegar um mês, ele basicamente se divide em 4 semanas, normalmente, né? Então, por que é importante você estar semanalmente ligado no negócio? Se você perder uma semana do mês, você perde 25% da tua chance de gerar o resultado daquele mês. Ou seja, a probabilidade de dar problema no gerar aquele mês
é muito grande, entende? Então, o que eu vejo que no monitoramento semanal a gente pode fazer? Aí isso depende muito do nível hierárquico que a empresa tem, a quantidade de pessoas que tem dentro dessa empresa, a divisão hierárquica dessa empresa, para você ver quem que vai fazer isso, tá? Mas vamos pensar assim, ó, semanalmente eu vejo que o gestor da área, então vamos pensar o seguinte, eu sou o dono da empresa e eu tenho um gerente de RH, eu tenho uma pessoa do RH que faz, que cuida dessa área. Eu vejo que é importante eu, enquanto dono da empresa, semanalmente ter um contato com esse cara para entender como que está o andamento da semana. Porque esse gerente do RH é ele que vai fazer o diário com o operacional, entendeu? Ele faz esse contato com o operacional e eu, enquanto dono da empresa, vamos entender assim, eu faço semanalmente com esse cara para saber se ele está precisando de alguma coisa, se no dia a dia ele está tendo dificuldade com as pessoas, se ele está tendo facilidade, aonde que as coisas estão acontecendo, aonde que as coisas não estão acontecendo. Então eu vejo que dentro disso você consegue assim trazer sempre numa condição assim do líder estar servindo, trazendo facilidade para os seus liderados, para que eles consigam executar aquilo que você definiu que você quer que eles executem. Então, acho que esse é o ponto. Aí, uma coisa que eu procuro fazer, e que eu vejo que faz assim, bastante sentido, é ter momentos fixos para isso. Por quê? Se eu for querer, por exemplo, achar uma data na minha agenda e na agenda do gerente do RH para ter uma conversa, cara, a probabilidade de a gente ter semanas que a gente fala e semanas que a gente não fala é muito grande. Então, eu prefiro o quê? Ter datas fixas, entende? Então, toda terça-feira, às 9 da manhã, nossa conversa com o gerente do RH. Toda quarta-feira, às 9 da manhã, nossa conversa com o gerente comercial. Toda quinta, às 9 da manhã, é minha conversa com o gerente de produção, por exemplo. Entende? Por quê? Eu vou, a cada dia, acompanhando um deles e posso dar andamento nas outras coisas, né? E isso também, eu vejo que tem que ser uma conversa rápida, entende? Não é uma coisa extensa. Você chega ali com uma pauta rápida, entendeu? O próprio gestor dessa área pode, inclusive, gerar essa pauta. Ó, essa semana vamos conseguir fazer tal coisa, não conseguimos fazer tal coisa, aquilo aconteceu, aquilo não aconteceu, mas de uma forma também mais, digamos assim, mais macro, não entrando no detalhe do dia a dia. O detalhe do dia a dia é responsabilidade do gestor. Da mesma forma que às vezes a gente tem isso, inclusive, por exemplo, nós temos clientes que a gente tem esse acompanhamento semanal com o dono da empresa, porque a empresa ainda tem uma estrutura pequena, ele não tem tantas pessoas cuidando das áreas, é mais os donos mesmo que estão à frente desse processo ainda, empresas que estão em desenvolvimento, estão em crescimento, e a gente, nesse caso, a gente exerce um papel de guardião do planejamento estratégico. Ou seja, como o dono da empresa, ele está ali no dia a dia fazendo aquela máquina girar, a gente, enquanto consultores, tem a responsabilidade do quê? De não deixar a estratégia se perder. Então, a gente traz a pauta dessa estratégia. Então, ó, tá na hora de ativar tal projeto, tá na hora de dar start em tal projeto, tá na hora de começar tal ação. Entende? É uma maneira do quê? Da gente auxiliar esse cliente para que ele possa não se perder em meio à sua operação e simplesmente esquecer que ele tem um planejamento estratégico, que ele definiu um caminho a ser seguido dentro do processo, dentro daquele ano onde ele quer chegar em determinado resultado. Então, pelo que a gente está falando aqui, para as pessoas, para ficar bem claro, né? Quando a gente faz um monitoramento diário, esse monitoramento diário ele já está mais do nível tático para o nível operacional. Quando a gente entra no monitoramento semanal, aí a gente já está falando de um nível mais estratégico para um nível tático. Tem uma outra uma forma de monitoramento semanal que eu gosto muito, que são as reuniões de check-in e check-out, que é a abertura da semana e fechamento da semana, que pode ser com o estratégico e o tático. Reuniões simples, rápidas, sem aprofundamento, só para entender o contexto dessa semana. Área de RH ou área de produção, o que você vai fazer essa semana? Vou fazer isso, beleza, na sexta-feira a gente volta para lá. Sexta-feira, o que você fez daquilo ali? Teve alguma dificuldade, precisou de alguma coisa? Precisa de alguma coisa para a semana que vem? E aí faz essa reunião de abertura e de fechamento da semana. Eu vejo que isso funciona muito bem e tem empresas que a gente já aplica isso, né? A gente já aplica isso em algumas empresas. Nas empresas que são empresas pequenas e médias é até mais fácil de fazer, né? Porque não são tantas áreas. Eu vejo que é uma forma interessante de monitorar também, porque ver
abre a semana e depois fecha a semana. Sabe o que é legal nisso que você falou, Felipe? Que eu vejo assim, ó, a gente está trazendo aqui algumas formas de fazer, né? Que eu vejo que depende muito do momento, da característica das pessoas, da estrutura que a empresa está organizando, né? E o que eu acho que é legal? É o empresário ter a condição de testar como é que funciona melhor para ele, entende? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto de ter essas datas fixas, eu acho que facilita. Cara, quer dizer que isso vai servir para todo mundo? Não. Entendeu? Não vai. Só que como eu tenho uma agenda um pouco mais apertada e alguns clientes que eu me relaciono também têm uma agenda um pouco apertada, isso é uma coisa que faz a gente priorizar a estratégia, entende? Porque senão você acaba sempre o quê? Você se perde na operação do dia a dia. O dia a dia acaba tomando tanta conta que se você não tem um momento reservado, priorizado, para falar da estratégia, para ver como é que as coisas estão, cara, quando você vê, às vezes já fica difícil de você conseguir recuperar aquele resultado, entendeu? Você recuperar aquele momento, né? E também, o que eu vejo? Isso serve, Felipe, se você pegar, por exemplo, dentro de um planejamento estratégico. O planejamento, se a gente for pensar de uma forma filosófica, eu vejo que ele é o quê? Ele é um farol, um guia. Ele é um norte. Ele é um norte para que as coisas aconteçam naquele ano. No entanto, cara, ele não pode ser engessado. Ele não pode ser uma coisa assim inflexível, no sentido de que às vezes assim, você faz um plano no começo do ano, imaginando que no mês de junho você vai fazer o lançamento de um novo canal de venda, por exemplo, tá? A gente teve um caso com um cliente esse ano, inclusive, que era para acontecer em abril o lançamento do e-commerce. Quando chegou em abril, aconteceram situações na empresa que existia uma possibilidade de um outro canal, que era a parte de licitações, gerar assim, demandas muito grandes, produtivas. E se aquilo se concretizasse, a empresa não ia conseguir cumprir com tudo. Entende? Aí o que a gente entendeu? Que não era o momento de liberar esse e-commerce. Por quê? A gente não poderia, tipo assim, trazer um problema para a empresa. Então aquilo foi segurado. O que eu vejo aí? Só que o que a gente fez? A gente criou uma seguinte situação. Cara, precisamos ter pontos de controle dessa situação. Por quê? Se essa licitação demorar para sair, a gente não pode postergar isso indefinidamente. Entendeu? No sentido assim, não, segura aí o e-commerce. Quando der, a gente solta. Isso aí é receita para não fazer. Então a gente foi mensalmente monitorando, acompanhando, e o que era para ser em abril, agora vai ser feito em outubro. Talvez quando saia esse episódio aqui, inclusive já saiu, entendeu? Mas o que eu vejo que é importante? Tinha um prazo definido para aquilo acontecer. Tinha um prazo, exatamente, um prazo. Foi empurrado com a barriga. Porque o que acontece? Faz quando der. Faz quando der. Ou faz quando der, e também tem um ponto assim, ó, tem situações dentro de uma gestão que elas não dependem exclusivamente da empresa. Por exemplo, no caso de licitação, você depende de um órgão governamental. Que, cara, e sabendo como é que é o nosso Brasilzão, isso pode acontecer hoje, amanhã ou nunca mais, entendeu? Não existe um compromisso dos órgãos muitas vezes com isso. Então é importante você criar um ponto de controle disso, porque se aquilo ficasse postergando, você tá ligado. Cara, ó, peraí, não saiu. Cara, mas é o seguinte, agora se não sair até tal data, isso vai comprometer o nosso ano. Vai comprometer o nosso resultado. Então tem que sair até tal data. Aí você consegue ter, digamos assim, um diálogo. Isso traz flexibilidade, isso traz realinhamentos. E não tem problema, sabe, Felipe, da gente mudar um prazo. Não tem problema, cara. Tem empresário que sofre com isso, tá ligado? Porque, não, mas a gente falou que tinha que ser em abril. Tudo bem, cara, mas não dá pra ser em abril. Não vai ser, não tinha até agora. Por que tem que ser em abril? Não, porque a gente colocou que é em abril. Cara, mas não tá escrito em pedra. Não tá escrito em pedra. Não, mas é que a equipe já tá sabendo que é abril. Então você chega pra equipe e fala que não vai ser abril. Entendeu? Não tem problema. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa saber trabalhar com isso, até para o nosso colaborador perceber que a gente não digamos assim, no sentido assim, um herói, que a gente não tem erro, que a gente tem que acertar tudo, que a gente sabe que aquilo que a gente falou não pode ser reformado, não pode ser corrigido. Uma coisa é você ficar sempre fazendo isso. Entendeu? Outra coisa é você, em alguns momentos, fazer isso. Esse é um ponto muito importante que você tocou aí, que é o seguinte, tem a ver com a mentalidade. Porque isso tem a ver com perfeccionismo, isso tem a ver com medo de fracassar, com medo de errar, isso tem a ver com crença limitante do empresário, que muitas vezes... sabe o que é isso? Assim, uma palavra que vai resumir bem isso aí, a falta de vulnerabilidade. É aquele cara que não pode demonstrar que ele erra.
E tem muitos empresários que são assim, a gente Sim. sabe disso, Tem né? A gente sabe que é assim. Mas, olha, voltando a essa questão do monitoramento, teve um ponto que você falou que eu vejo que é um ponto importante da gente considerar, que é o seguinte, cara. Tudo na nossa vida é hábito. Inclusive, a gente pode até fazer um podcast depois falando de alguns hábitos interessantes para empresário e para qualquer pessoa. Mas tudo na nossa vida é hábito. Então, se eu tenho a hora marcada certinha para poder fazer a minha reunião, seja segunda e sexta, né, de abertura e fechamento da semana, check-in, check-out, ou seja, uma vez só por semana, mas eu tenho um horário para fazer, aquilo se torna um hábito. E aí aquilo se torna uma prioridade, como você falou, para o empresário. Quando o cara não tem, meu amigo, aí é qualquer coisinha que aparece ali, o cara vai largar aquilo ali para fazer o que apareceu. Ah não, aquilo começa a pegar as tarefas, as coisas urgentes, as coisas às vezes que nem tem tanta importância, e vai atender e deixa o principal que a gente está falando, que é o monitoramento para saber se as coisas estão dando certo, deixa a desejar. Então eu vejo que é muito importante esse horário. Mesmo que o empresário que a gente falou, testa, mas procure testar com um horário definido, porque você já vai começar construindo um hábito novo dentro da sua empresa que vai facilitar o acompanhamento, o monitoramento dos resultados. Então eu vejo que isso é importante, porque a gente vive de hábitos, sejam eles negativos, sejam eles positivos. Então já criar um hábito saudável aí de semanalmente monitorar o planejamento estratégico. Mas a gente sabe que precisa ser monitorado mensalmente também. E como que é esse monitoramento mensal do planejamento estratégico? Aí eu vejo que é estratégico. O monitoramento mensal ele precisa ficar no nível estratégico mesmo, porque se você pensar numa empresa que tem algumas áreas, tem alguns departamentos, se você for entrar no detalhe do detalhe de cada um desses departamentos, de cada uma dessas áreas, essa reunião ela não acaba. Entendeu? E aí uma reunião assim improdutiva, normalmente é uma reunião longa, entendeu? Você quer trazer uma reunião muito longa, as pessoas ficam lá, daqui a pouco, cara, você está mobilizando toda a tua parte pensante da empresa numa reunião, onde tem duas pessoas que estão num diálogo mais intenso ali e as outras estão no celular resolvendo outras coisas, entende? Então eu vejo que essa reunião mensal é uma reunião importante para você trazer a parte estratégica, a parte pensante da empresa, onde ela tem os pontos principais da empresa que estão acontecendo, tá? E ali eu particularmente vejo que é um acompanhamento de indicadores macro mesmo, é um indicador estratégico. Então, por exemplo, o que é um indicador estratégico, por exemplo, do meu ponto de vista? Faturamento. Faturamento macro lá, o faturamento bruto da empresa, ou o líquido, depende de como é que a empresa trabalha, isso tem que ser acompanhado mensalmente, entende? O EBITDA, por exemplo, é um indicador lá que você tem como descontos e tal, é um acompanhamento que você tem mensalmente. Então, como é que eu vejo que pode funcionar de uma maneira legal? É você pegar dentro de uma reunião mensal, que também pode ter um calendário estabelecido para o ano ou para o semestre, ou seja, esses gestores eles sabem que no dia X tem aquela reunião, então ele vai evitar marcar uma viagem, ele vai evitar marcar alguma coisa que possa comprometer a presença dele nessa reunião, salvo situações que precisam ser feitas, aí tudo bem, a pessoa pode não estar presente também, ou aquele gestor, né? E pode deixar uma outra pessoa para responder por aquela área, se for o caso, naquela reunião específica, né? Mas eu vejo que é um momento, Felipe, que a parte pensante se reúne com uma pauta. Essa pauta, normalmente, ela vai se construindo no decorrer dessas reuniões e elas acontecem de uma maneira que eu vejo assim, ó, se você pegar, por exemplo, pega o gestor financeiro, ele vem e traz os resultados financeiros da empresa. Então ele vai trazer o faturamento, ele vai trazer lucratividade, ele vai trazer rentabilidade, ele vai trazer o retorno sobre o investimento, ele vai trazer alguns números que vão dar para os gestores da empresa uma visão de que aquela empresa está saudável financeiramente falando. Aí ele passa o bastão para o gestor comercial, por exemplo. Aí o gestor comercial vai falar, olha, então assim, esse faturamento aqui, como a gente estabeleceu que ele ia ser construído nessas 3 áreas aqui, por exemplo, essas 4 áreas, então essas áreas estão dessa maneira, a gente está conseguindo, e eu tenho mais uma projeção de faturamento aqui que vai cumprir com o restante que a gente está projetando. Aí ele pega e passa o bastão com o gestor de produção, a gestor de produção vai trazer, por exemplo, a produtividade da empresa, entende? Quanto que a empresa está sendo produtiva? Ela poderia ter 100 horas
de máquina rodando, ela teve 99 horas de máquina rodando. Aí ela está sempre fazendo de uma forma mais macro, ela não precisa entrar no detalhe do detalhe. Só que isso é uma coisa que você pode deixar combinado, porque você pegar assim, ó, por exemplo, tem empresas que, por exemplo, o detalhe do detalhe é muito desdobrado, mas às vezes é importante você ter uma visão mais, pelo menos um pouco desse detalhe, no sentido assim, por exemplo, de linhas de produção. Eu tenho às vezes lá, por exemplo, uma empresa que ela tem turnos, então eu posso trazer a produtividade total e a produtividade dos turnos. Ou eu tenho linhas, então eu posso trazer a produtividade total e a produtividade das linhas, para você dar uma visão mais ou menos do negócio também, porque senão o que acontece? Você vê um número macro sendo comprometido por uma situação específica. Quando você dá pelo menos um nível de detalhamento, você mostra onde que está aquilo que foi comprometido e já mostra também que aquilo está sendo trabalhado, está sendo resolvido, está sendo solucionado, entende? Então essa reunião mensal, como as outras também podem ter, é uma coisa que eu acho importantíssima, você ter uma ata dessa reunião, aonde o que eu vejo como uma ata, tá? Não precisa sair anotando tudo. O registro do que foi os principais tópicos. Exatamente. Tem pessoas, eu já vi atas assim de 30 e poucas páginas. Aí você fala, não, pera, calma, você não precisa gravar tudo que a pessoa vai estar falando, né? Mas assim, quais são os pontos principais que cada uma das áreas destacou? Entende? O que foi alcançado, o que não foi alcançado, de uma forma pelo menos assim, que a pessoa, ao pegar aquela ata, ela consiga entender, vamos supor que eu sou um dono de uma empresa, tenho um sócio nessa empresa. Nessa reunião eu não estive presente. Eu pego a ata da reunião e entendo o que essa reunião foi tratada, entendo se as coisas estão tranquilas e posso esperar a próxima reunião tranquilamente, entendeu? O objetivo do plano empresarial é simplificar as coisas. Então, quanto mais simples, é o feijão com arroz que a gente fizer. Se fizer o feijão com arroz bem feito, tem os resultados. Então, não precisa firular demais as coisas, não. É isso mesmo. E o legal que você falou é que é o seguinte, essa reunião que a gente está falando, a reunião mensal, é uma reunião a nível estratégico. Então, é uma reunião que vai ser composta por membros da diretoria, por exemplo, né? E esses membros da diretoria de várias áreas, eles vão ter uma visão macro da empresa, de como que está funcionando cada área da empresa, onde a minha área pode dar um apoio para aquela outra área que está precisando de um apoio. Então ele já tem uma visão maior, aquela visão sistêmica. A empresa funcionando, cada parte da empresa funcionando. E o gestor, que tem essa visão, uma reunião de monitoramento de planejamento estratégico mensal, ele pode passar para a equipe. Falar, galera, é o seguinte, a área de produção está precisando de tal e tal coisa. O que a gente pode fazer aqui para poder dar um apoio para eles? Isso faz a máquina funcionar de uma forma muito mais harmônica, né? Muito mais interessante. Então essa reunião é importante para isso também, para desenvolver essa visão sistêmica, tanto do nível estratégico, né, que vai ter essa visão, que já tem, provavelmente quem está no nível estratégico tem que ter uma visão sistêmica, e isso desmembrar para o tático e desmembrar para o operacional. É bem legal. É o seguinte, quando a gente fala de um acompanhamento, quando um indicador está sendo feito um acompanhamento, quando um indicador ele está fora do previsto, o que deve ser feito? Quando o indicador está fora do previsto, Felipe, eu vejo que ele cria uma oportunidade de correção. Porque o que eu vejo assim, ó, o problema não é as coisas não estarem acontecendo da forma prevista. O problema é ninguém saber que isso está acontecendo, entende? Então, quando você cria um planejamento, você precisa monitorar, porque você precisa saber se as coisas estão acontecendo conforme foi previsto. É a mesma coisa quando você percebe numa análise de uma empresa, de um planejamento estratégico, por exemplo, um ponto fraco. É um problema eu descobrir um ponto fraco? Não. O problema é eu não descobrir um ponto fraco e entrar numa jogada que eu não sei aonde que eu posso ser prejudicado, onde que eu posso ser atacado, onde que pode dar um BO nesse processo, entende? Onde pode dar ruim. Né? Cego no tiroteio. Exatamente, entende? Então eu vejo assim, ó, quando acontece, por exemplo, você está lá dentro de uma reunião mensal dos diretores da empresa ou da alta gerência da empresa, tá? E chegou lá o gerente comercial e apresentou que o faturamento de um determinado canal, por exemplo, das lojas físicas, vamos colocar assim, não está atingindo o resultado, tá? Existe uma técnica chamada FCA, que ela trabalha de uma maneira muito legal, porque ela resume as coisas. O que é o FCA? É fato, causa e ação. Então, por exemplo,
eu vi que as lojas físicas não estão atingindo o faturamento previsto. Esse é o fato. O que é a causa disso? Vamos supor assim, deu uma pandemia. Cara, essa é a causa. Deu uma pandemia, as lojas fecharam, eu não consigo trabalhar. Essa é a causa. Qual que é a ação? Cara, a ação é o seguinte, a gente fez a gente vai fazer ou fez uma divulgação no Instagram e no Facebook para potencializar os pedidos via WhatsApp. Ou seja, eu já tenho um fato, eu já tenho uma causa e eu já estou fazendo uma ação para corrigir aquele problema. Ou seja, eu não vou esperar chegar lá no final do ano e ver que uma pandemia bugou tudo que eu tinha previsto. Entende? Ou seja, eu criei um mecanismo onde mensalmente, ou semanalmente, ou diariamente, eu estou trabalhando naquele indicador. Por isso que eu vejo, Felipe, que a gente precisa focar uma capacidade de desenvolver a nossa gestão, a nossa liderança em resultados. Em resultados. Entende? Não em como esse resultado é especificamente feito. A gente dá a condição das pessoas trabalharem e saber fazer o que precisa ser feito. E nesse fato causa e ação, às vezes acontece assim, ó. Por exemplo, eu tenho um fato, a loja física não vendeu o que precisava ser vendido. Tá? Eu cheguei na reunião de gerência e não consegui ainda levantar essa informação. Cara, assim, ó, levantei o indicador ontem, a reunião foi hoje, por exemplo, eu não consegui descobrir, não deu tempo. Então tá, eu já tenho o fato, mas ainda não tenho a causa. Qual que é a primeira ação a ser feita? Descobrir a causa. Entende? Essa é a primeira ação a ser feita. Então, o que pode ser trabalhado, inclusive, nessa reunião de gerência, tá? Hoje os grupos de WhatsApp ajudam pra caramba, né? É uma comunicação rápida que se tem, né? Então, o que dá pra fazer? Naquela reunião ali, eu defini o seguinte, galera, a minha primeira ação vai ser descobrir isso. Se for um caso muito grave, a gente pode deixar combinado que assim que eu descobrir, eu vou solicitar uma reunião meio que de emergência com a galera aí pra gente poder trabalhar esse assunto, mas já vou trazer algumas saídas para isso também, entende? Porque eu vejo que o gestor da área, ele tem que ter uma condição, Felipe, de trazer soluções, entende? O gestor que chega para o dono ou para o superior direto dele só com o problema, no meu ponto de vista, a não ser que seja algo assim muito fora da curva, ele está sendo incompetente, entendeu? Ele está sendo incompetente, ele tem que achar uma forma de trazer o problema e falar assim, ó, já vi o problema e já pensei em soluções. Me ajuda a decidir agora? Tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar, porque esse fato, causa e ação. A causa não é apontar o dedo. Exato. Isso é uma coisa que a gente vê quase que todo dia nas empresas. Então, empresário, a causa é você identificar a causa. Não é apontar o dedo para as pessoas, é identificar e trazer a solução. Então, outra coisa, os líderes, isso que o Tomás falou é importante. Vai chegar apresentando alguma coisa, chega com a solução. Uma não, chega com umas 2, 3. Porque quando a pessoa vem para trazer algum problema, o empresário, enquanto líder, ele pode perguntar: você, no meu lugar, o que você faria? Então, o que é isso? É a liderança. Eu estou ensinando o cara. Eu estou fazendo o cara pensar. E não simplesmente, não faz isso. Não, meu amigo, peraí. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Se o colaborador ou o gerente não trouxe a solução, é um pouco de metodologia de coach isso aqui, né? De trabalhar com as perguntas. O que você faria no meu lugar? Para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas se desenvolverem, né? Então eu vejo que isso é importante também. Porque tá dentro do que você falou aí. Porque tem coisa, Felipe, que eu vejo assim, ó, que a gente acaba desenvolvendo uma capacidade de solução de problemas simplesmente porque a gente não tem quem resolva por nós. Então, quando o empresário sempre traz as respostas, o gestor ele sempre traz as respostas para as pessoas, eles não dão a condição dessa pessoa exercitar essa capacidade que todo mundo tem de solucionar problemas. Eu tive algumas decisões, que aí depois, lá na frente, até algumas coisas você percebe que podia ser decidido melhor, podia, mas não tinha quem decidisse naquele momento. Naquele momento, com as informações que eu tinha e com a cabeça que eu tinha, com o nível emocional que eu tinha, foi o melhor que eu pude fazer. Entende? E está tudo certo. E você vai caminhando para frente, você vai desenvolvendo para frente as coisas. E você consegue, nesse momento também, Felipe, fazer com que todo mundo cresça, entende? Porque quando você pega um ambiente que as pessoas estão percebendo
existe confiança nelas. As próprias pessoas encontram um jeito de fazer melhor. Entende? Se a pessoa ela tem um mínimo de princípio ético, de compromisso com a empresa, de compromisso com a vida, de compromisso com ela mesma, ela encontra uma maneira de reunir mais condições de ser assertiva. Porque senão fica fácil, Felipe. E aí que eu entro naquele ponto que eu citei antes, cara. A gente cria o quê? Comodismo. A gente cria pessoas medíocres, entende? Quando eu falo medíocre, o que é importante, assim? O que é a definição do medíocre pra mim? É o mediano. A média. É a média. É o cara que, tipo assim, cara, ele não faz o que todo mundo faz. Ele faz só o que todo mundo faz, entende? Vai além. E, cara, sabe uma coisa que é real, Felipe? Cara, você não vai construir uma grande empresa com mentalidade desse jeito. Não tem como, cara, entende? Não tem como. Por quê? Como é que você vai juntar um monte de pessoas medianas e vai criar uma empresa que está acima das outras empresas? Não vai. Entende? Ah, mas eu preciso ser melhor que todo mundo? Olha, cara, você precisa ser melhor que todo mundo? Não acho que é uma questão nesse sentido, entende? Agora, cara, você ter uma questão de ser melhor do que você está sendo você mesmo, entende? Do que a tua empresa foi no mês passado, do que a tua empresa foi no ano passado, e aí entra de novo um assunto que a gente já falou algumas vezes, Felipe. Cara, se você não estiver crescendo, desenvolvendo, prosperando, ampliando a sua condição, alguém está fazendo isso. E tá morrendo. Se não tá crescendo, tá morrendo. Parado não tem como ficar. Cara, não vai ter como. Então, se você fica parado, cai. Porque, cara, nós estamos num mundo tão competitivo, Felipe, que se a tua empresa inserida no mercado, ela não tiver achando o jeito de estar melhor, o outro está achando essa condição e você está perdendo o seu mercado. Você está perdendo a sua participação. Então, é importante ter atenção para isso, sabe? E a todo momento, Felipe, é uma oportunidade da gente preparar pessoas, da gente desenvolver pessoas que possam estar com a gente fazendo aquilo que a gente faz, para que a gente não fique refém do nosso negócio, para que a gente não fique refém daquilo que a gente hoje está fazendo. Uma coisa é você estar construindo uma empresa e estar tendo que sentar em todas as cadeiras dela. Entende? Isso faz parte, não é um problema. Não estamos aqui condenando isso. Não, empresário, às vezes o cara vai ter que fazer tudo. Mas vai fazer muita coisa dentro da empresa. Mas é o momento que a pessoa está vivendo. É o momento. Outra coisa é você entender que tem que ser sempre assim, cara. Entende? Aí eu vejo que o cara senta em cima do problema e fala, não, mas aqui assim, a mão de obra está muito difícil. Cara, como é que fica a capacidade de formar mão de obra? Entende? A tua paciência para formar as pessoas. Porque você pega um cara, por exemplo, um cara que muitas vezes, Felipe, chega à condição de ter uma empresa, às vezes é um cara que durante, 10 anos exerceu uma função, entende? Resolveu empreender, mas ele já tem 10 anos naquela função, já tem 10 anos naquele conhecimento, por exemplo, ou seja, já tem algumas horas de voo. Aí ele contrata um cara que vai ajudar ele a fazer alguma coisa e o cara não tem essas 10 horas de voo, esses 10 anos de voo, entendeu? Aí ele quer que aquele cara tenha a mesma condição de conhecimento que ele tem. Aí não roda, velho, entendeu? Alguém teve a paciência com ele para ele chegar a 10 anos. Aí ele não vai ter paciência com o outro, entende? Eu acho que nós estamos falando de planejamento estratégico, estamos falando de monitoramento, e não tem como a gente falar disso e não falar de pessoas, né? É impossível. É de pessoas que a gente está falando. Pois é. Então eu vejo que é importante a gente falar isso, que é o seguinte. É muito difícil hoje em dia você encontrar a pessoa prontinha do jeito que você quer, na forma que você quer que ela fique na sua empresa, prontinha no mercado. Meu amigo, é difícil. E se você encontrar, você vai pagar caro. Então, as empresas elas têm que fazer esse movimento de capacitar os seus colaboradores. E aí, dentro do que o Tomás falou, da capacidade de resolver problemas, foi feita uma pesquisa de nível mundial que a capacidade de resolver problemas é uma das soft skills, ou seja, uma das competências comportamentais mais valiosas do mercado atual. Então, meu amigo empresário, desenvolva essa capacidade de resolver problemas nos seus colaboradores. E se você for contratar uma pessoa, veja se ela tem essa capacidade de resolver problemas. E eu vou dar uma dica, é muito fácil você saber disso. Pergunta pro camarada, na empresa que você estava, fala um problema que você teve lá. Como que você resolveu? Fala outro. Como que você resolveu? Você vai identificar se o cara tem ou não a capacidade de resolver problemas. Se tem num nível mais considerável essa capacidade. E se não tiver, você treina também. Então é muito importante. Não entregar as coisas de bandeja para as pessoas. Fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas colocarem a cabeça para funcionar, para resolver os problemas dentro da empresa. Isso é muito importante. Felipe, e
nessa questão da liderança, né? E que eu vejo o papel desse monitoramento, do planejamento, nas suas diferentes alçadas, né? Eu vejo que é importante, né, brother, o líder, ele ter a condição, assim, de ser um facilitador das coisas, né? Porque o que acontece? Se o dono da empresa, ele ter essas reuniões, por exemplo, tá? Para cobrar só, no sentido, assim, agressivo, ou no sentido, assim, sabe, de uma maneira, assim, que as pessoas se sintam pressionadas. Fazer papel de chefe. Entendeu? Se sintam pressionadas. É claro, brother, que a gente tá assim, ó. Isso hoje em dia é até uma coisa assim, difícil de você trabalhar, né? Porque as pessoas estão tão mimizentas, entende? Então é tudo tanta frescura muitas vezes, no meu modo de ver, pelo menos, sabe? Que parece que tem que ter sempre uma pluma, né? Tem que dar sempre um tapa de luva de algodão nas pessoas. E eu sou a favor, por exemplo, de empresas que tenham lideranças firmes, entende? Que é diferente de uma liderança agressiva, entende? Quando você tem uma liderança firme, que as pessoas entendem que existe uma hierarquia, entende? Cara, uma empresa, ela é uma monarquia, ela não é uma democracia, entende? Se você for tentar colocar uma democracia na sua empresa, ela vai virar um zezéu, entende? Vai dar BO, porque uma coisa é você ter, por exemplo, pessoas na sua empresa com capacidade de decisão numa área, tem que ter capacidade de decisão numa esfera do negócio. Outra coisa é em todas as decisões você querer agradar todo mundo. Porque a democracia o que é? A maioria vence. Só que, cara, dentro de uma gestão de uma empresa, a maioria muitas vezes não sabe o que fazer. Se todo mundo soubesse o que fazer, era todo mundo dono de empresa. Entende? Se todo mundo soubesse que caminho seguir, todo mundo tinha um negócio. E não é uma realidade. Você tem muito mais empregados do que empregadores. Ou seja, não é todo mundo que sabe fazer. E às vezes o que acontece? O empresário, por insegurança, por não se sentir assim confiante com ele mesmo, com as decisões dele, ele acaba querendo agradar todo mundo. E eu ouvi isso alguns anos atrás, que o maior erro de um líder é querer agradar todo mundo. Entende? O líder, ele faz o que precisa ser feito. Entende? O líder faz o que precisa ser feito. Essa é a receita da liderança. O que não quer dizer, Felipe, que o dono da empresa ele vai ter sempre razão. Que ele tem que sair decidindo, atropelando todo mundo. Ele tem que reunir informações, ele tem que reunir dados, ele tem que reunir opiniões, ele precisa se aconselhar com pessoas que possam daqui a pouco ter vivido. Um trabalho que a gente faz muito nas empresas, Felipe, que eu acho isso muito legal, cara. É um trabalho de mentoria. É um trabalho de aconselhamento do empresário. Não no sentido, cara, de que a gente entende mais do que aquele empresário em tudo. Mas uma coisa que eu acho muito legal, e eu gosto muito do nosso trabalho, que o que é? A gente passeia em várias empresas, né? A gente vive em várias empresas, a gente conhece a realidade de várias empresas. E às vezes o empresário está no momento do negócio dele que ele tem um ponto crítico ali. E ele não sabe como sair disso. Aí você fala, não, peraí, ó, isso que está passando aqui, olha o que aconteceu nessa empresa. Olha como é que esse cara resolveu isso. Então, isso você acaba oxigenando o processo. Agora, empresário, as empresas, a gente falou disso esses dias em algum momento, que eu não estou lembrado em qual que foi, as empresas confundiram puff colorido, pula-pula, videogame, entendeu? Com ambiente saudável de trabalho, tá ligado? Cara, quer dizer que não precisa ter isso ou que tem que ter isso? Não tô entrando nesse mérito, não. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então você vai para um ambiente de oba-oba, tá ligado? Que é só divertido, que é só legal, que é só criativo, que é só não sei o quê. Cara, não vai rodar, velho. Não vai rodar. Tem que ter isso? Cara, é legal que tenha. O cara que tá num momento ali que ele tá meio pilhado, meio estressado. Ele vai lá, sei lá, deita num puff colorido, cor-de-rosa, dá uma descansada ali de 2 minutos e volta com a cabeça ligadaça. Cara, outra coisa, entende? É você não ter uma disciplina, não ter uma coerência, não ter uma metodologia, não ter uma organização, não ter uma liderança, sabe, brother? Acho que as coisas, elas vão fazer muito com os extremos, entende? Ou solta muito ou aperta muito. Cara, tá um meio termo disso, né? A liderança, igual você falou, né? O líder quer agradar todo mundo. Isso aí não é só pro líder, não. Isso é pra qualquer pessoa. Não vai agradar, meu amigo. Isso aí é uma realidade. Tá? Não adianta você querer ser o bonzinho, querer agradar todo mundo, porque isso não é liderança. Mas também, liderança também não é ser mal educado. Uma das
principais habilidades de um líder que a gente já falou e a gente vai falar mais ainda nisso aqui é a inteligência emocional. É o cara saber usar a inteligência emocional para liderar. Em momentos ele vai ter que ser um pouco mais direto, em outros momentos ele vai ser mais flexível. E liderança também não é passar a mão na cabeça. Porque muitas vezes o cara que está no papel de liderança, às vezes, ele quer fazer coisas e ele não vai poder fazer pelo lugar que ele está ocupando de líder. Não vai poder fazer. E muitas vezes ele vai ter que fazer coisas que ele não quer fazer, mas ele vai ter que fazer pelo lugar que ele está ocupando, que é o lugar de líder. Então a liderança ela é isso, ele tem que ter essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo que for preciso ser mais, vamos dizer assim, rente, ele precisa ser. Mas isso não significa que o líder tem que ser mal educado, que o líder tem que gritar, que o líder tem que brigar, que tem que fazer aqueles caras, os caras fazem uma empresa. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma atitude consciente. Uma atitude consciente. E às vezes a atitude consciente é uma fala mais firme, né? Sim, o mas cara com educação. Com educação. Colocar a pessoa lá no lixo, né? Exatamente. É o cara chegar numa reunião e falar assim, não. Não vai exatamente. fazer. Não, mas por quê? Porque não vai fazer. Tem limite. Tem limite. Por limite. Porque se a gente fala, né? Pegar assim, a gente não está lidando com crianças, né? Está lidando com adultos. Às vezes uma criança, até hoje, né, numa educação um pouco mais assim, digamos, positiva com uma criança, eu vejo que é muito legal você chegar, por exemplo, e falar um não, explicar um não para essa criança, né? Mas dependendo do nível a maturidade, a idade da criança, é só não. Entendeu? Você não vai chegar a explicar porque a criança não vai entender. Não, é não. Então, numa questão de uma empresa, cara, em alguns momentos, cara, isso se faz necessário também. Sabe em que sentido, Felipe, que eu vejo até? Bem de real, cara, pra mostrar quem manda. Entendeu? Eu acho que tem coisas que elas precisam acontecer numa empresa. Porque tem empresas, cara, que eu vejo assim, ó, o empresário fica refém do colaborador, cara. Entende? Ele fica refém, ele entra numa zona e aí entra assim uma necessidade exagerada de aprovação. Entende? Ele quer ser aprovado, ele quer ser querido, ele quer ser bem visto pelas pessoas e ele acha que isso vai acontecer fazendo o que as pessoas querem que ele faça. Esse é o BO. Isso aí tem uma competência comportamental que chama necessidade de reconhecimento. Ela tem um equilíbrio. Ela não pode ser pouca demais, porque se ela for pouca demais, o cara não tem nenhuma necessidade de ser reconhecido, ele vai atropelar todo mundo que ele vê pela frente. E se ela for exagerada demais, a pessoa vai viver em função dos outros, querendo reconhecimento o tempo todo. Então tem que ter um equilíbrio. Olha que interessante essa competência. Ela é necessária em equilíbrio. Porque às vezes a pessoa, essa necessidade de reconhecimento é uma das características que faz a pessoa querer agradar todo mundo. E Tomás, quantas e quantas vezes eu já vi dentro de empresas um diretor, sócio, proprietário da empresa, refém de colaborador e de não ter coragem de dar um feedback para um colaborador com medo da pessoa sair da empresa. Meu amigo, que ponto é esse que o cara chegou? Não tem condição. Não tem condição. Então não dá para ficar refém do colaborador. Isso precisa de ter liderança. Gente, liderança tem uma outra. Porque nós estamos num momento de mentalidade. É um momento de mentalidade que é um momento muito importante. Eu não nasci para liderar. Não existe isso. A liderança, ela é uma competência que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Tem pessoas que elas nascem com essa competência mais desenvolvida. Outros não, mas ela pode ser desenvolvida. Então a liderança é uma competência que ela deve ser desenvolvida por um empresário. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, ela tem que ser desenvolvida. E a gente fala da liderança, que a gente falou muito do líder que chega numa reunião de monitoramento de planejamento estratégico e fala: o que você está precisando para poder alcançar esse resultado? Onde eu posso te ajudar? Isso não é passar a mão na cabeça, isso é o servir. E quando a gente fala de um líder servidor, a gente está falando do nível mais alto de liderança. É aquele cara que chegou no ápice da liderança. Porque tem estágios, tem níveis da liderança. O servir é o nível mais alto. É um líder na essência, um líder servidor.
Então isso é importante, não é passar a mão na cabeça, é se colocar no lugar de servir. Mas esse mesmo líder que é servidor, quando chega um momento que ele precisa ser um pouco mais incisivo, que ele precisa ser um pouco mais rente, ele precisa fazer isso também. Então a capacidade de liderar é algo muito desafiador para algumas pessoas e menos desafiador para outras, mas é uma competência que é possível de ser desenvolvida. Basta o quê? O querer do empresário. É o querer. Basta o quê? Sair da zona de conforto. É o cara estudar. Vai ler, meu amigo, vai estudar, vai fazer curso, vai conhecer de pessoas, porque 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoa, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. É isso aí, brother. E aí, Felipe, eu vejo pra gente poder fechar esse episódio, que eu vejo que tem uma serventia muito grande, porque a gente planeja as coisas para executar as coisas, né? O planejamento ele não pode ser uma coisa baseada numa teoria, só em conceitualização. Ele tem que ter o sair e fazer. E aí eu vejo que assim, para a gente conseguir fazer que isso aconteça, é importante, né? A gente ter uma mentalidade de uma melhoria contínua. A gente está sempre evoluindo essas coisas. O planejamento ele tem essa pegada. A gente não ter o microgerenciamento, que é você ficar se apegando ao detalhe, ao perfeccionismo, entende? Cara, eu costumo dar um exemplo, né? Falo muito com o Maurício, inclusive, disso. Cara, o Facebook, para mim, é o maior exemplo de plataforma que fatura muito não estando pronto, entende? Quem acompanha o gerenciador de anúncios do Facebook sabe o quanto essa plataforma evolui todos os dias. E às vezes evolui e às vezes não evolui, entende? Às vezes eles conseguem fazer coisas piores do que era, aí eles voltam atrás, corrigem, entende? E faturam bilhões e bilhões e bilhões, entende? Então assim, aqui estou falando de dinheiro porque eu estou falando de empresa, né? A empresa tem que faturar, tem que ganhar, entende? Então essa questão do perfeccionismo... Tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, né, cara? Ganhar não vai, né? Tem que fazer, né? Então não adianta a gente ficar focado em querer que saia tudo perfeito. Entendeu? A coisa ela vai acontecer gradativamente, né? E uma coisa que eu vejo, sabe, empresário, você que está aí nos ouvindo, está sentindo o momento aí de começar a fazer as coisas de uma forma mais profissionalizada. Um ponto que eu quero te dar uma dica, assim, que eu vejo que é muito importante para que você consiga ser efetivo e ter resultados em tudo que você for fazer dentro de uma empresa. Use a tecnologia ao seu favor. Brother, eu vejo muito cara, mano, que tem um iPhone, entende? Mega Power no bolso e só usa aquilo para o WhatsApp, cara. Entendeu? Ele só usa para o WhatsApp, cara. Entendeu? Aí, tipo assim, o cara ele tem... Pô, vamos pegar de forma simples, né? Cara, tem aplicativo para gerenciamento de tarefas, entende? Calendário, agenda, entendeu? Cara, tem tanta coisa, só num primeiro nível muito básico, cara, que muita gente não usa. E no planejamento estratégico... É um motor de Ferrari num Fusca. Exatamente, cara, entendeu? E no planejamento estratégico, cara, a gente usa uma ferramenta, Felipe, que ela é um facilitador disso, entende? Você tem lá gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, indicadores, mapeamento de risco, análise SWOT, entende? Modelo de negócio, mapa de empatia. Aí, quando você alimenta tudo ele, você consegue ter dashboard, que são painéis de gestão. Você olha para um painel, você fala assim, problema nessa área, problema nesse projeto. Numa visualização única, olha numa isso, tela, né? Numa tela, empresário. Numa tela, você consegue entender a sua empresa de uma forma ampla. Então, não queira, ou pelo menos assim, evite ao máximo entrar num processo de gestão do planejamento, por exemplo, por planilhas, por exemplo, sabe? Ou com caderninho. Cara, fazer às vezes o planejamento, cara, você numa folha de papel, você vai lá, rabisca, faz, entende, pá, legal, entendeu? Agora, o acompanhar isso do dia a dia, você não vai conseguir fazer assim, a gente entende? Não tente fazer dessa forma. Porque, cara, não, assim, a possibilidade de hoje em dia dar errado é muito grande. E a gente tem várias ferramentas hoje em dia que elas custam barato. Facilitam muito o Facilitam processo. um monte. Então, a gente usa uma ferramenta hoje
que é uma ferramenta especificamente pronta para planejamento estratégico, que agrega ferramentas complementares que fazem parte do quê? Do modelo de gestão desse negócio, entende? É você ter dentro de uma plataforma as informações que você precisa para tomada de decisão. Então, uma empresa que não tem agilidade na tomada de decisão, ou seja, ela não tem dados, ela não tem indicadores, ela não tem informações, ela age baseada no achismo. Ela age baseada somente na intuição, que não quer dizer que isso é ruim. A intuição é muito bom para o empresário desenvolver essa capacidade, porque, Felipe, eu estava ontem gravando um vídeo falando a respeito disso, inclusive, né? O que diferencia os loucos dos gênios, muitas vezes, são os resultados que essa pessoa gera, entende? Você pega muitos gênios da humanidade, às vezes foram vistos como gênio depois, inclusive, de ter morrido já. E até então eram uns caras assim, muito esquisitão, entende? E às vezes o empresário, num primeiro momento, ele é visto como uma pessoa meio fora da casinha, até que ele encontre aquilo que ele está construindo, que ele está buscando, e passa a ser aplaudido pelas outras pessoas. Isso é muito legal do empreendedorismo. Entende? Por quê? Você vê muitas pessoas que saem da curva, saem do convencional, criam disrupções no mercado. Entende? Se você pegar Steve Jobs, por exemplo, era um cara que assim, a lida com ele no dia a dia era... Você pega algumas biografias, alguns relatos, cara, não era todo mundo que conseguia acompanhar o nível do cara. Mas olha o que o cara fez. Se ele não tivesse feito tudo o que ele fez, cara, ele talvez seria assim, tratado como um insuportável, entende? A verdade é que ele fez o que ele fez, cara, ele é um gênio. Ele é um cara fora da curva, entende? Só que o que mostrou e o que gera isso? O resultado que ele construiu. Então, o empresário, ele ouvir a intuição dele é importante. Ele ouvir aquela vozinha que está dentro dele é importante. Entende? Agora, vai chegando um momento da estrutura da empresa que não pode ser só isso. Se for só isso, cara, aí o que acontece? Entra em uma exaltação do cara, entende? Falta um pouco da humildade, para o cara poder, às vezes, reconhecer que está errado, reconhecer que tem a chance de falhar também, entende? Ele acaba criando um superpoder que ele não tem. Então, essa tecnologia que eu chamo a atenção é o quê? É você ter informações que te ajudam a sentir uma segurança naquela intuição que você ouviu, entende? E que te dá uma tomada de decisão mais rápida no dia a dia. Porque se tudo for insight, entende? Se tudo for essa parte, assim, o feeling que muito se fala, né? Se tudo for isso, cara, é complicado você conseguir fazer as coisas acontecerem de uma maneira assertiva numa empresa. Principalmente por uma agilidade no processo e para autonomia no processo. As coisas, elas têm sempre, a gente precisa buscar o ponto de equilíbrio das coisas. Qualquer coisa em excesso é ruim, até água. Outro dia eu vi uma reportagem, o cara que morreu porque bebeu muita água. Então até água em excesso faz mal. Então a gente precisa ter o equilíbrio nas coisas. Então é importante eu atender, ouvir, observar a minha intuição. Com certeza, o empresário desenvolver essa habilidade é importantíssimo, mas é importante eu atender, ouvir e observar a razão. Então eu ter o equilíbrio entre razão e emoção. Então sempre a gente busca esse ponto de equilíbrio. Agora, Tomás, você falou uma coisa muito importante, que é a tecnologia no monitoramento, tecnologia dentro da minha empresa. Mas só a tecnologia sem a metodologia também não vai funcionar muito bem. É isso aí. Então, dia 28 e 29 de outubro, a gente vai fazer a imersão Plano A. A imersão Plano A, ela tem a participação presencial, que vai acontecer no Hotel Renat, em Freiburg, e ela tem a participação online também. Quem quiser participar em qualquer lugar do mundo, a gente vai estar transmitindo também online a imersão Plano A. E na imersão Plano A, a gente vai desmistificar o planejamento estratégico, simplificar o planejamento estratégico e também mostrar formas de monitorar o planejamento estratégico. Então, o empresário que quiser entrar nesse barco aí com a gente, ele vai ter acesso a essa metodologia e vai poder sair, depois desses 2 dias de imersão, que é 28 e 29, vai poder sair da imersão com um plano de ação prático para ser aplicado na segunda-feira dentro da empresa dele. Não é isso? É isso mesmo, Felipe. E
como a gente está chegando dessa data da próxima turma, né? Caso você tenha ouvido todo esse episódio, faça sentido para você e já passou 28 e 29 de outubro, vai lá em imersão.planoempresarial.net e vê se já não tem a próxima turma com a data lá. E se não tiver, vai provavelmente ter um botãozinho chamado lista de espera, como a gente costuma fazer. E aí você coloca seu nome, coloca seus dados lá e você pode ter a oportunidade de estar junto com a gente nesse evento, que é uma imersão 100% prática, como o Felipe falou, sair da imersão com o seu plano de ação pronto. E também, meus amigos, caso você não tenha, daqui a pouco passou o evento, está lá a lista de espera, você não tem como esperar que isso aconteça, chama a gente no direct do Instagram, no WhatsApp que tem no nosso site ali, para a gente poder te ouvir, daqui a pouco entender de que maneira que a gente pode te ajudar para que o planejamento estratégico se torne uma realidade na sua empresa. A gente levantou essa bandeira, Felipe, do planejamento estratégico como uma forma de incentivar o empreendedorismo, incentivar a criação de riqueza, incentivar a prosperidade entre as pessoas, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente defende. Isso é um caminho, é um meio para a gente conseguir fazer com que a nossa missão de auxiliar as pessoas naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente está se desenvolvendo também, para que as pessoas prosperem dentro das suas empresas, e as suas empresas sejam cada vez mais também um mecanismo social de fazer toda a nossa sociedade se desenvolver. Então, espero que você tenha gostado desse episódio, do podcast do PlanoCast, episódio 10, como monitoramos o planejamento estratégico em pequenas empresas. Muito grato, Felipe, por mais um dia aí. Hoje nós fizemos uma gravação extra, né? No sábado de manhã, nós estamos aqui no sábado de manhã gravando, porque não deu tempo de gravar, porque a gente está aí agora chegando na próxima turma que vai acontecer no dia 28 e 29 de outubro, então nós estamos aqui fazendo o que a gente pode com aquilo que a gente tem, até que a gente tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda. Forte abraço, Felipe. Forte abraço para você que está nos acompanhando. Grato aí, Maurício, da técnica, mais uma vez. Tamo junto, Felipe. E se fizer sentido para você, curte, comenta, compartilha, siga a gente nas redes sociais, Plano Empresarial, sou Felipe Machado, Tomás Morgante, e vamos fazer esse movimento crescer, esse conhecimento chegar em mais pessoas, compartilhar, a gente criar essa rede. Então, se você sentir que esse movimento ele vale a pena ser compartilhado, então vai lá. É tão simples, né? Só clicar. Então, valeu. Nos vemos no próximo episódio. Forte abraço, galera.